Boa noite. São todas e todos bem-vindos, bem-vindas, mais todas do que todos, ainda bem. A gente está super feliz aqui. E em nome do Colmena Coworking, também da Fundação Mood, queremos acolher a todas vocês e a todos vocês também. Dizer que essa programação ela foi pensada e ela acontece hoje, amanhã e no sábado, na parte da manhã, também a partir do apoio de alguns grupos que estão conosco, que caminham conosco desde o início aqui do nosso projeto. Colmena Coworking é o primeiro coworking feminino da cidade do Rio de Janeiro e a gente sente muito orgulho por ter iniciado esse projeto com os grupos que nos apoiam, dentre eles Mulheres do Brasil, também o Sebrae está aqui representado com a Carla. Eu queria rapidamente passar, então, a palavra aqui para Renata Marques, que vai falar brevemente sobre o Grupo Mulheres do Brasil. Depois a Carla fala em nome do Sebrae delas, uma palavra de, no máximo, 3 minutos para cada uma, porque logo em seguida a gente vai ouvir a Joyce Trindade, a gente vai apresentar a Joyce, secretária da Secretaria de Políticas, Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem também aqui o Alô Mulheres participando com a gente. A gente vai ter também uma breve fala de uma das suas representantes. Renata, você tem a palavra. Bom, primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite. O meu nome é Renata Marques, eu faço parte do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil. Eu estou à disposição, não vou tomar muito tempo por causa da fala, né, das outras participantes. A gente quer muito trocar com vocês, ouvir vocês, saber das demandas das mulheres. Existem outros comitês, como de saúde, de participação, então é muita informação para a gente trocar. Eu estou disponível para perguntas, vocês podem me mandar o e-mail, o WhatsApp de vocês, e aí eu recolho, passo para as líderes, e aí a gente vai dar um retorno, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muito obrigado. Convidar a Carla, que fala em nome do Sebrae. Prazer ter você aqui com a gente, Carla. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui nesse evento. Queria dizer para vocês que o Sebrae, ao longo dos anos, né, tem feito alguns estudos para entender a situação da mulher no mercado empreendedor. Nós hoje já somos 34% dos negócios existentes no país, mas quando a gente olha para o estoque de negócios, ou seja, para todos que existem, quando a gente olha para os novos negócios, as mulheres já são quase 50%. Né, dos novos negócios que são abertos no país. Então, a gente vê que a nossa importância e a nossa participação nesse mundo vem crescendo. Apesar disso, a gente tem ainda desafios enormes. Os negócios liderados por mulheres são menos competitivos, faturam menos. As mulheres empreendedoras já são mais escolarizadas do que os homens empreendedores, mas, mesmo assim, ainda ganham cerca de 20% a menos do que eles. Um dos motivos é porque nós estamos menos tempos, menos horas à frente desses negócios por conta da dupla e da tripla jornada de trabalho com nossas famílias e comunidades. E quando a gente vai olhar a questão do gênero e fazer a interseccionalidade com a questão da raça, a gente ainda vai para desafios muito maiores. As mulheres negras são quase 50% mais informais do que as mulheres brancas e pegam créditos 1/3 da parte do que as mulheres tomam crédito, né? A questão do crédito, por exemplo, as mulheres pegam volumes menores, pagam mais em dia, e mesmo assim as taxas de juros que recaem sobre elas são maiores do que as que recaem sobre os homens. Então, a gente tem muitos desafios. Eu vim aqui dar um recado rápido e dizer que, por conta disso, existe o projeto Sebrae delas, né? É um edital que a gente abre todo mês de março para que a gente consiga, então, desenvolver, acelerar e fortalecer os negócios liderados por mulheres naquele que são nossos principais desafios, que são, sobretudo, as habilidades e comportamentos empreendedores do que o conteúdo técnico para o empreendedorismo. Então, é mais dificuldade, dando um exemplo, né, de negociar do que de fazer um controle financeiro, tá? Porque, então,
o projeto existe para isso, para a gente desenvolver vocês. Hoje eu vim dar um recado rápido, agradecer, para escutar a Joyce, por quem eu tenho uma admiração, e a gente é um dos parceiros da prefeitura, né, Joyce? Ontem mesmo tive reunião com a equipe dela, a gente está construindo um projeto bacana para 2023, e dizer que o Sebrae está aqui para apoiar todas vocês. Eu estou ali sentada no cantinho para assistir, estou à disposição para conversar. Obrigada. Obrigado, Carla. Quero chamar aqui também a Cláudia, do Alô Mulheres, um grupo parceiro do Colmena desde o início. Olá, boa noite. Sou Clau, mais conhecida como Claucena aí nas redes sociais. Eu represento aqui a Alô Mulheres, que daqui a 2 dias faz 3 anos nesse mercado. Então, a Alice não pôde estar aqui hoje, mas nós somos um grupo onde exatamente a gente busca essas estrelas, esses talentos, né? Então, ela, ao longo desses 3 anos, ela começa a identificar os potenciais das mulheres, seja no presencial ou no digital, exatamente para impulsioná-las, para mostrar que nesse mundo, de fato, não está aí só para os homens. Nós fazemos multitarefas e essas multitarefas são agregadas nesse projeto, exatamente para vocês entenderem que empreender é querer e não só ser. Então, empreender é muito além do que a gente faz todo dia, mas o que a gente pode aprender. Então, o Alô Mulheres está aí representado por mim. Qualquer coisa, caso vocês queiram saber um pouco mais, eu estou aqui no evento. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Clau. Bem, hoje está conosco também o diretor de Ações Estratégicas da Fundação Moody's, Dr. Luiz Longini, não sei onde ele está. Então, ele já foi, tinha um outro compromisso. Está com a gente também o diretor administrativo da Fundação Moody's, senhor Paulo William, aqui à minha esquerda. E dizer isso é importante porque são eles os diretores da Fundação que não apenas aprovaram esse projeto, mas desenvolveram esse projeto. E muito a partir daquilo que a ONU nos ensina desde 2013, 2014, na campanha He4She, a gente entende que a luta contra o machismo, contra a misoginia, contra a disparidade de gênero, não pode ser uma luta só das mulheres, mas precisa ser uma luta de toda a sociedade, de todos os homens. Bom seria se nós tivéssemos mais homens aqui para ouvir o que nós iremos ouvir, certamente, a partir da provocação aqui da Joyce. Então, quero passar aqui a palavra para a Joyce, mas antes apresentá-la, devidamente apresentá-la. Joyce é graduada em Gestão Pública pela UFRJ, atualmente secretária de Políticas e Promoção da Mulher no município do Rio de Janeiro. A jovem de 25 anos, acho que 26, né? Porque você fez. Eu vi lá no Instagram. A jovem de 26 anos tem uma trajetória interdisciplinar, foi cofundadora do projeto Manivela e do podcast 2222. Atuou também como analista de redes e diversidades na República.org. Além disso, é conselheira e articuladora do movimento Mulheres Negras Decidem. Possui experiência no setor público, terceiro setor, atuando especialmente na gestão estratégica governamental, criação de políticas públicas e projetos interseccionais e articulação de redes na área pública. Pesquisadora universitária em temáticas interdisciplinares, com foco no direito à cidade, gestão colaborativa, participação política, gênero e antirracismo. A gente está muito feliz com a sua presença aqui, Joyce. Damos as boas-vindas a você, em nome do Colmena, em nome da Fundação, que seja um tempo de troca, de partilha entre todos aqui presentes. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite para todas aqui presentes. Prazer enorme. Ótimo. Adoro essas coisas inovadoras, olha. Muito bom, gente. Boa noite enorme. Boa noite, né? Muito prazer estar aqui com vocês. É fundamental a gente construir espaços como esses de troca, de criação, de colaboração,
de refletir sobre o que a gente espera para o Rio de Janeiro, para o Brasil, a partir da economia feita pelas mulheres, a partir do empreendedorismo construído pelas mulheres e a partir do que a gente entende sobre o futuro, né? Eu acho que nós, mulheres, somos as, de fato, que constroem o Brasil nos braços, nas mãos e nos corações, e a gente precisa cada vez mais ocupar os lugares, né, que, de fato, coordena, né, enfim, o que a gente vê que é necessário para o nosso país e para a nossa cidade, para o nosso estado e onde mais a gente estiver por aí. E eu quero dizer que Carla roubou boa parte da minha apresentação com os dados dela, mas sem problema, brincadeira. Mas eu acho que ela trouxe já essa introdução, porque, enfim, dados são o que diz para onde a gente tem que ir também, né? A gente, lá na Secretaria da Mulher, a gente tem uma atuação muito fundamentada em dados, muito fundamentada em informações de qualidade, qualificadas, porque a gente sabe que não tem como tirar a política pública dos nossos pensamentos e por aí seguir. A gente precisa também tirar dos nossos pensamentos, obviamente, mas entender que é articulado com informação de qualidade, articulado com a perspectiva de futuro que as mulheres desejam e com os dados, que são muito concretos, né? Dados dizem, nos norteiam para onde a gente tem que ir. Então, acho que os dados sobre empreendedorismo, sobre a perspectiva de gênero na cidade do Rio de Janeiro, sobre aquilo que a gente está vivenciando, diz para onde a gente vai. E isso é fundamental, porque a gente está aqui para construir coisa pública e política pública a partir, né, dos nossos anseios, desejos e também de informação estruturada. E aqui a gente tem, enfim, empreendedorismo feminino carioca, minha equipe de comunicação arrasa, diga-se de passagem, por favor. E passando um pouquinho, a gente tem um pouco desse tema central, né, que é o nosso debate de hoje, e eu quero muito pedir a colaboração de vocês para a gente poder discutir aqui. Então, por favor, me interrompam, tragam suas contribuições para a gente poder seguir em diante. Antes de falar sobre essa parte da apresentação, foi muito interessante que eu tive numa mesa semana passada, acho que Renovation foi semana passada, né? No Renovation Week, na semana passada, junto com a Luana Genot e a Camila Farani, né? Uma das perguntas que elas realizaram foi: quando você começou a empreender? E eu achei muito curiosa essa pergunta, porque nem sempre a gente faz esse questionamento, né? Nem sempre a gente está parando para pensar qual foi o momento de start que eu talvez empreendi, ou produzi alguma coisa, ou vendi algo, ou coisa do tipo. E aquilo me trouxe lembranças muito interessantes da minha infância. E repetindo um pouco da minha fala daquele evento, mas eu acho que é bom para a introdução, porque estou vendo aqui várias mulheres negras também, e é sempre fundamental a gente trazer a interseccionalidade, né? Eu entendo muito que a minha trajetória é muito similar com tantas famílias do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Que é basicamente uma mãe que sempre empreendeu para conseguir ali manter, né, aquele dinheirinho da família. Então, minha mãe sempre foi a cabeleireira da casa, né, fazendo os cabelos de todo mundo, as sobrancelhas, as unhas, enfim, fazia todos os cuidados estéticos, como tantas outras cariocas realizam, para conseguir ali seu dinheiro, para, enfim, comprar sua alimentação, né, manter a sua família. E na minha realidade foi basicamente igual a tantos outros filhos, né, de cabeleireiras e empreendedoras do lar que ali fazem o seu dia a dia. E eu lembro que lá para os meus 8, 10 anos, minha mãe, né, que me influenciou na estética, falou: filha, vamos aprender a fazer tranças. Eu, óbvio, mas vamos fazer tranças, né? Eu adoro fazer coisas com cabelo. E nisso, minha mãe começou a me ensinar a fazer alguns tipos de trança. E na época já estava começando a internet também bombar, e eu comecei a ver vídeos no YouTube, né, também de trança embutida, de penteados e não sei o quê. E nisso eu lembro muito bem que meus primeiros trocados da vida, né, primeiro dinheirinho que eu tive com a minha independência, né, da minha adolescência ali, foi justamente fazer penteados de noiva, né, de daminha, de debutante, enfim, todo mundo que ia para alguma festa procurava a Joyce para fazer ali as suas tranças e seus penteados. E essa lembrança já tinha apagado, confesso para vocês, da minha trajetória. Eu não tinha lembrado mais que em algum momento da minha vida eu comecei a ganhar dinheiro fazendo tranças, né, de aniversários e festas de família. E durante essa pergunta eu falei: gente, então eu empreendia na infância, novamente, assim como tantos outros jovens e adolescentes do nosso Brasil. Então, acho que é muito importante trazer essa fala, não no lugar da história única, mas no lugar da história de tantas outras pessoas, né? Quantos de nós, no nosso dia a dia, já tivemos que empreender para ganhar o trocado, seja do extra ou para sobreviver?
Quantas das vezes o empreendedorismo não foi lido ou ainda é lido enquanto lugar, né, da subsistência? E o quanto que é fundamental a gente se articular e estruturar políticas públicas que o empreendedorismo saia desse lugar da subsistência e entre no lugar da potência, entre no lugar da estratégia econômica de nação e entre no lugar que nós, mulheres, consigam se ver ali, naquela esfera. Então, acho que isso, para mim, é muito importante, porque, enfim, a gente precisa lutar por essa saída da subsistência, né, da economia feminina. Né? A Carla trouxe alguns dados que mostram isso. O quanto que a gente estuda, o quanto que a gente se capacita, o quanto que a gente já lidera o mercado, entretanto, o quanto que não estamos no topo e, infelizmente, quantas oportunidades não são ali fornecidas ou oferecidas ou estruturadas para o nosso perfil de ser, que é o perfil de ser a mulher chefa da família, que é o perfil de ser a mãe, que é o perfil de ser aquela que vai ter tantos outros afazeres também e que, infelizmente, nessa não divisão de trabalho, né, enfim, de gênero, que de fato nos fortaleça, a gente acaba perdendo, né, espaço, tempo e qualificações e tantas outras coisas mais, e principalmente dinheiro. Então, acho que isso é muito importante. E seguindo, vamos lá. O empreendedorismo feminino é ferramenta de transformação. Né? Eu acho que essa frase muitas de vocês já ouviram, ou já sentiram, ou já fizeram em algum momento da vida de vocês. E a gente entende que isso é muito importante. O empreendedorismo feminino é um fator fundamental na promoção do crescimento econômico inclusivo. Quando a gente traz essa palavra inclusivo, eu acho que é muito fundamental da gente contextualizar. Né? Eu sou estou como secretária de Políticas e Promoção da Mulher, então significa que atuo no âmbito do enfrentamento à violência contra a mulher e na promoção da mulher. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, quando a gente fala de economia inclusiva, a gente fala sobre oportunidades, sobre garantir vida. Não é um tema solto, né? A economia feita por mulheres, a economia criada por mulheres, ela não é um tema aleatório que bonito, é um tema de março, né? É o tema do mês de agosto. Não é um tema temático, vamos colocar assim, não é um tema bonitinho. Ele é um tema que, de fato, pode garantir a vida de tantas outras mulheres. Porque quantas de nós ou quantas das nossas colegas, vizinhas e familiares não se veem dentro de um relacionamento abusivo ou violento porque tem a dependência econômica como um fator fundamental para a não saída? E o quanto que o empreendedorismo feminino pode ser essa ferramenta de garantia de vida. E eu quero muito trazer essa fala no lugar da vida. Porque, às vezes, a gente não pensa nas estratégias como lugar fundamental para que essas mulheres sobrevivam. E o lugar da sobrevivência também é nisso, né? Que elas, além de sobreviverem, elas consigam se ver. Então, eu quero muito trazer a leitura para vocês dessa fala de hoje nisso, né? Essa economia, inclusive, a partir da lógica da vida. Porque a gente está falando de fortalecer o empreendedorismo, não num lugar apenas romântico, ou no lugar bonito, ou no lugar do mês de março, né? No dia do 8 de março. Mas sim no lugar, principalmente, da vida dessas mulheres que dependem do empreendedorismo para conseguir sair de um relacionamento abusivo, né, e muitas das vezes que pode levá-la ali para um ato do feminicídio. Então, queria trazer nesse lugar, que é um pouco mais pesado, denso, mas eu acho que é importante, né, porque às vezes a gente acaba esquecendo que tantas mulheres que nos rodeiam, infelizmente, perdem suas vidas por falta de oportunidades. E a gente está falando aqui de uma dessas oportunidades estratégicas da garantia da vida delas e dos seus filhos também. 45% dos empreendimentos liderados por mulheres são majoritariamente femininos, o que significa que nós, mulheres, a gente gosta da sororidade. Às vezes é difícil colocar a palavra sororidade na prática, às vezes é complexo, às vezes a gente fala, meu Deus do céu, tem que fazer a sororidade hoje mesmo. Mas nós temos esse espírito já, né, de conseguir entrar no mercado, de conseguir, por exemplo, de ser chamada para ser secretária e chamar um bando. Vem, galera, vamos comigo, vamos todo mundo ali se juntar para a gente pensar a Secretaria da Mulher. Ou quando uma de vocês abre um empreendimento e fala, opa, eu vou chamar minha amiga, vou chamar minha vizinha, vou chamar outra mulher para se fortalecer comigo. Então, acho que mais um ponto fundamental também do empreendimento feminino é esse lugar, que a gente faz a prática da sororidade. E, novamente, entrando na palavra vida, isso é estratégico, isso é fundamental, e isso também é economia. Então, nunca está desvinculado uma coisa da outra. E, por último, 7 em cada 10 empreendedoras possuem sócias também mulheres, que tem muito a ver com isso que eu acabei de colocar. E aí eu vou trazer alguns
equipamentos públicos que tem a ver com a temática, mas eu vou finalizar essa primeira parte mais expositiva para vocês me ajudarem a pensar. Pode ser? Eu acho que é importante vocês me ajudarem a pensar, porque eu vou fazer a pergunta agora inicial. Quantas de vocês são empreendedoras? Só para eu poder ter uma dimensão aqui. Nossa, que mãos intimidadas, estão assim. Quase todas são empreendedoras, maravilha. E eu quero muito aproveitar desse espaço, porque eu pensei que seria um debate com várias, então eu fiz uma apresentação super curtinha. Então, vou aproveitar o tempo, posso aproveitar o tempo, para poder usar vocês como colaboradoras de política pública. Nem sempre a gente tem esse espaço de colaboração, então eu vou aproveitar esse momento aqui para a gente já pensar o que vocês desejam para a futura Casa da Mulher Carioca Empreendedora. Pode ser? Então, fiquem refletindo sobre isso e aí a gente já chega nesse lugar. Vamos lá. Mas eu vou apresentar algumas políticas que já existem, para vocês já me ajudarem a refletir sobre. A gente tem a Casa da Mulher Carioca, que é um lugar, é um equipamento público de promoção da mulher. Lá a gente oferece 1 milhão de cursos e possibilidades para as mulheres do Rio de Janeiro. A gente está em 3 lugares. Madureira, que é o lugar do empreendedorismo feminino, né? Quantas transistas temos em Madureira? Quantas mulheres que trabalham, né, no Mercadão de Madureira, que a gente vai lá comprar os presentes, né, para montar a festinha do aniversário dos nossos filhos e crianças, etc. Então, lá é um lugar que já fomenta muito o empreendedorismo feminino. E a gente tem uma casa lá que também a gente possui muitas empreendedoras. E tanto a Casa de Madureira, como a Casa de Padre Miguel e de Realengo, são 3 casas que têm esse propósito. Não só do empreendedorismo, porque não é o foco central, entretanto, é uma das formações mais solicitadas pelas mulheres. Então, lá chega alguma mulher, por exemplo, que nunca se pensou fazendo trança, mas que lá ela se entende como uma super transista, mas ela vê o quê? Opa, eu não sei gerenciar meu orçamento. Então, preciso também fazer um curso de gestão de negócios. Preciso fazer um curso de foto... Como é que é o curso que tem lá? Foto é na câmera de celular para empreendedor. Fotografia de celular para as empreendedoras. Todo mundo adora esse curso. Por quê? Quase ninguém tem uma boa câmera como a nossa colega. Qual é o seu nome, colega? Gabriela. Nem todo mundo tem uma câmera ali mais profissional como Gabriela possui. Mas muitos dos cidadãos do Rio de Janeiro possuem o quê? O celular. Então, essas mulheres, elas se amarram por quê? Ela pega o celular dela, que ela acha que vai tirar uma foto super sem graça, mas não. Por um acaso, ela consegue tirar uma foto excelente e potencializar a venda dos seus produtos, né? Então, são pequenas estratégias do dia a dia que a gente tem que estar atento de como a gente potencializa a mulher, principalmente a empreendedora da periferia, para que ela, novamente, saia do lugar da subsistência e consiga encontrar ali no seu empreendimento a potência econômica do seu lar e da sua família, etc. Então, a gente tem a Casa da Mulher Carioca, é isso. Tem curso desde, enfim, artesanato, a curso de informática, a curso de... que mais? O que mais que temos de curso, Monalisa? Cuidador de idoso. Tem muita coisa. São 30 cursos, gente. Então, assim, são 30 áreas de formação das mais diversas. E na casa também, obviamente, a gente tem uma equipe técnica de enfrentamento à violência contra a mulher, que essas mulheres também são atendidas no momento que ela se entende no ciclo da violência. Então, tudo que a gente faz sempre vai levar para esse ponto que é a saída da violência. Cada lugar a gente vai chegar de um jeito. Um curso, por exemplo, com o Sebrae, talvez a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, mas alguma aula, a minha equipe vai falar lá com a Carla e com a equipe, pessoal, vamos fazer uma aula sobre violência contra a mulher? E ali a gente acaba descobrindo que, às vezes, enfim, 30% da turma estava numa situação de violência. Então, a gente sempre aproveita das oportunidades para isso também. Então, beleza. Casa da Mulher Carioca. Sala da Mulher Cidadã, que é basicamente a mini casa, a casa pequena, espalhada por toda a cidade. E lá a gente também oferece diversas formações, só que, diferente da casa, não é um curso longo, são cursos rápidos, de renda imediata. Por quê? Essas salas, elas estão principalmente em territórios de extrema vulnerabilidade. Então, diante disso, uma situação que a gente percebeu. No Brasil, no cenário da fome, as pessoas precisam de renda imediata. Não tem como a gente romantizar esse lugar, né? É fome e como a gente soluciona a fome. Ponto. Então, a gente precisa gerar rendas imediatas. Então, novamente, a gente ainda está no lugar da subsistência, né? Mas como a gente sai em algum momento. Então, a Sala da Mulher Cidadã são cursos, formações, atividades de renda imediata, também do cuidado do corpo, da mente.
Então, tem aula de dança, de yoga, que vocês possam imaginar, a gente está oferecendo, que a mulher precisa de tudo e a gente tem que colocar isso da melhor forma possível e através de política pública, porque é gratuito, é do povo e isso é fundamental. E aqui é onde a gente está. Eu queria muito trazer um ponto para vocês, porque não é gabando nem a mim, nem a minha equipe, mas porque a gente sabe trabalhar direitinho, que é o seguinte, a gente começou essa gestão em 2021, que foi ano passado, né? 1º de janeiro de 2021. Deixa eu só prender meu cabelo, que eu tenho agonia de palestrar com o cabelo solto. Só um momentinho. Que é o seguinte... A gente chega na Secretaria da Mulher em 2021, 1º de janeiro de 2021, com 4 equipamentos públicos, sendo ele 2 casas da mulher carioca, um centro especializado, que é justamente a equipe do enfrentamento à violência, e um abrigo sigiloso, que, na verdade, naquele momento estava com sigilo anunciado, então não estava sigiloso. Nessa situação, a gente tinha 4 lugares. Até aí tudo bem, beleza? 4 equipamentos. Mas, como a nossa equipe adora trabalhar e adora fazer uma transformação ali rápida, ligeira, porque o tempo é curto e a gente precisa fazer política pública imediata para a população, a gente chega no final desse ano com 21 lugares espalhados pela cidade. Então, de 4 para 21 é um número expressivo, né? Então, a gente conseguiu realizar isso nesse pouco menos de 2 anos de gestão. E isso, para a gente, é muito importante porque a gente consegue democratizar o acesso à informação e o acesso à capacitação. E isso também é muito importante trazer para vocês, porque quando a gente olha, por exemplo, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, para quem não sabe, a gente está aqui, né? Zona Sul do Rio, mais ou menos, e a gente está falando principalmente aqui da Zona Oeste, tá? Vou me focar nesse território, não porque eu nasci lá, mas porque os dados comprovam que na Zona Oeste as mulheres mais morrem por feminicídio. Na Zona Oeste, as mulheres mais passam por violências de gênero. Então, é um território que já temos um marcador de vida que não favorece a nossa vida, certo? Já entendemos esse dado muito perigoso. Então, as mulheres da Zona Oeste, elas têm um risco eminente de morte, porque ali existe, né, uma questão social, econômica, de segurança pública e tantas outras coisas mais que não favorecem, né, a vida daquelas mulheres. Então, a sua vida em ser mulher já está em risco. Maravilha, entendemos esse cenário. Dentro disso, aqui nesse eixo principalmente, não tinha nenhum equipamento público, nenhum serviço público. Ah, bonitona. E aí nisso a gente foi lá e falou, opa, temos que solucionar esse problema. Nisso a gente fez esse cinturão de força, que eu adoro usar esse termo, mas eu acho que faz sentido, principalmente para quem conhece a Zona Oeste, que é Cesário de Melo, é uma estrada lá principal. Oi? Ah, por quê? Ah, tá. Boa, obrigada. Aqui é Cesário de Melo, a gente criou várias salas da mulher. E eu queria trazer um ponto do empreendedorismo para conectar mais com vocês, que é o seguinte. A gente criou vários espaços de capacitação para a área empreendedora, certo? Isso significa que essas mulheres vão estar estimuladas a empreender. E a parte mais legal que é o seguinte, a empreender no seu território. Então, a gente está falando sobre geração de renda no território. Isso é muito importante porque o direito à cidade é um elemento que muitas das vezes a gente esquece de debater e que tem tudo a ver com o empreendedorismo. Porque tantas mulheres, às vezes, não conseguem perpetuar o seu empreendimento, por quê? É distante, onde ela vende, onde ela mora, onde ela vende, onde é a creche do filho, onde a vida dela acontece no dia a dia e onde ela tem um potencial de encontrar ali um público consumidor, que é geralmente a Zona Sul do Rio de Janeiro, quando a gente olha a cidade do Rio. Então, nesse propósito de chegar em todos os cantos da cidade do Rio, é também de potencializar a visão empreendedora daquelas moradoras que estão ali. Para a gente, quem sabe, daqui a 1 ano, 2 anos, está vendo mais feiras de empreendedorismo em vários outros lugares, está vendo uma economia local ali acontecendo, onde uma se junta com a outra e cria, por exemplo, uma cooperativa, onde elas começam a se articular e se enxergar enquanto, novamente, potência econômica. Então, isso é muito importante. Não se esquecer do território e o que o território representa no âmbito econômico daquela população. E o quanto que a nossa responsabilidade é estimular também isso. Então, queria muito trazer isso para vocês, porque nesse território aqui, é óbvio que tem várias empreendedoras, enfim, a gente conhece demais, mas eu acho que é muito nessa estratégia de fortalecer naquela região essa visão de que o território também pode trazer para ela ganhos econômicos e que elas ali podem articular. E isso, novamente, volta na palavra lá inicial, que é
garantia de vida. Se esse território, onde as mulheres tragicamente mais morrem por ser mulheres, onde justamente, né, a falta da saída, um dos motivos da não saída do ciclo da violência é a autonomia econômica, então a gente está o quê? Favorecendo a autonomia econômica para garantir também a vida. Então, tudo faz sentido no final das contas, a gente vai lançando aqui, galera, olha que legal, mas o legal é que ele tem um sentido, que ele tem uma lógica e que sempre está conectado à vida das mulheres do Rio de Janeiro. Seguindo, a gente também trabalha muito com a pauta das mulheres trans, né? E essa foi uma política pública que a gente construiu lá no início da gestão também, no ano passado, e que foi muito nesse lugar da garantia da vida. Por quê? Vou ser bem aberta com vocês. São 2 dados muito assustadores que o Brasil enfrenta. Dado 1, a gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Quantas sabiam disso? Bastantes. Ó, boa. Então, ponto 1 é isso. A gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Eu estava conversando com a minha mãe antes de ontem, por aí. Falando sobre a vida, enfim. E minha mãe falou, Joyce, eu vi na televisão que o presidente do Catar teve que falar para o mundo que eles podem vir lá, porque lá é um país, enfim, que, infelizmente, tem várias violações de direito e para a população LGBT é muito perigoso. Falei, nossa, mãe, que bom que o presidente do Catar falou isso. Aí ela, não, como é diferente da gente, né? Pessoal aqui, todo mundo tem liberdade, todo mundo pode ser LGBT, não sei o quê. Falei, mãe, não é bem assim. Eu falei, por um acaso, tem um dado aí que diz que a gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Minha mãe, meu Deus, como assim? Eu nem sabia que eu nunca tinha falado isso para minha mãe, porque eu falo todos os dados para ela. Mas esse, por acaso, eu não tinha falado para ela ainda. Ela, meu Deus, então, calma aí. O presidente do Catar teve que falar para a população ir, porque ele vai garantir a vida de todo mundo lá. E a gente é o país que mais mata e acha que é tão legal e baladeiro assim? Eu falei, mãe. A gente acha que é, mas na verdade não somos. Então, vou trazer um exemplo para vocês que temos esse trágico dado no nosso país, que infelizmente, né, muitas pessoas não sabem nem se preocupam. Ah, Joyce, mas não gosto da pauta. Tudo bem, cada um tem o seu direito de achar o que quiser achar, mas a garantia da vida, eu acho que é o direito único, absoluto, que todo mundo tem que concordar. Então, a gente tem essa informação. E um outro dado, que aí eu vou trazer uma curiosidade, mais curiosidade ainda, é que o Brasil é o país que também, além de matar pessoas trans no mundo, é o país que mais consome, sabe o quê? Pornografia trans no mundo. Aí, vou deixar até um minuto de reflexão. Olha que loucura. Hipocrisia. Desejo oculto, enfim. Aí cada uma vai refletir que a pauta não é sobre essa temática hoje. Mas queria trazer esse dado para vocês. Então, diante desse cenário de morte, de caos que possuímos, que não é só o Catar, que o Brasil também passa e sempre passou, a gente começou a conversar com diversas mulheres trans de toda a cidade do Rio de Janeiro. E falamos, o que vocês desejam? Elas, Joyce, a gente passa fome, a gente é levada para a área da prostituição. O que é importante trazer que, enfim, a prostituição não é o problema, a questão quando ela se torna a única saída econômica de um ser humano. É essa a pauta que a gente precisa sempre levantar. E a gente precisa, enfim, de trabalho. Falei, tá, então a gente vai capacitar vocês para o mercado de trabalho formal? Não sei. Elas, né? Não sei. Porque, infelizmente, quando a gente chega lá, todo mundo destrata a gente, todo mundo chama a gente de ele, ninguém respeita a gente no nosso gênero, ninguém respeita a gente no dia a dia, então não sei se o melhor lugar é a gente talvez ir para uma empresa CLT. Pode ser também, mas não sei se é o melhor caminho. Então a gente começou a conversar com elas e entendemos que o empreendedorismo era uma saída de garantia de vida das mulheres trans também. Então, só para trazer para vocês que temos esse cenário da morte no nosso país e como o empreendedorismo ele é lido pelas pessoas como um lugar de saída, como um lugar de encontro, como um lugar de potência da vida. E eu acho que essa é uma fala, novamente, que faz a gente refletir e faz identificar o quanto que a gente precisa nos fortalecer. Então, a gente criou Mulheres Trans de Negócios, foi um sucesso. A gente, de 30 mulheres do primeiro programa, a gente formou 29. Então, temos muito orgulho de dizer que foi quase 100%. No próximo vai ser 100%. Mas é isso. Então, como a gente, de fato, enfim, estrutura política pública que garanta a vida. E
Acho que falta... Ah, não, falta isso. Mais 2. O Feira Delas, que é algumas feiras que a gente tem realizado na cidade, muito com propósito. Lembra que eu falei para vocês do território, que nem todo território se vê enquanto potência de venda, de consumo, etc. Então, a gente começou a estimular um pouco disso, né? Então, a gente fez algumas feiras pela cidade toda, do extremo Zona Oeste à Zona Sul, para entender ali a lógica de consumo da galera, né? Tivemos algumas frustrações, obviamente, tivemos alguns sucessos, mas o Feira Delas é isso, da gente conseguir levar pela cidade, né, que mulheres que às vezes nunca vão ter a oportunidade de alugar a sua tendinha ali, né, da feira, consiga ter essa oportunidade pela primeira vez e se veja enquanto empreendedoras. E são histórias assim únicas. Eu sempre choro ao final das feiras, porque, Joyce, eu nunca imaginei estando numa tenda vendendo alguma coisa para alguém. E é mágico isso, né? Às vezes a gente acha que é algo tão simples, mas não. Para muitas delas, é uma transformação de vida e é um lugar também de vitrine, porque várias conseguem ali, né, também outros consumidores. Então, Feira Delas é isso. E, por favor, quem for liderança aqui de feiras, me coloca à disposição para a gente conversar, tá? Que a gente quer expandir cada vez mais. Prêmio Nise da Silveira, que esse ano a gente homenageou algumas mulheres extraordinárias do nosso Rio de Janeiro. Foi muito legal. O Prêmio Nise reconhece mulheres cariocas em diversos temas. E neste ano a gente fez a temática, né, das mulheres empreendedoras. E foi muito bacana porque a gente abriu para voto popular. Então não foi eu, Joyce Trindade, que escolhi sozinha, não. A gente abriu para o público. A gente teve mais de 7 mil votos. E as mulheres decidiram quem elas queriam homenagear das empreendedoras da cidade. Então foi muito bacana também ver essa mobilização. E a gente teve desde premiada de Santa Cruz, que é a... Esqueci o nome dela, que ela faz vários bijus maravilhosos e afro, até, por exemplo, a Regina Celli, que é uma empreendedora de comida aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então a gente teve vários perfis, né, que se complementaram, na verdade. E é muito bacana premiar empreendedoras, né? Então eu fico muito feliz de ter premiado, né, colegas de vocês e o perfil que vocês representam na nossa economia carioca. Então, acabamos aqui a apresentação. Maravilha. Quem quiser colocar o QR Code, agora é o momento. Brincadeira, vai ficar até o final. E nisso, meninas, o que a gente identifica? Né? Que a gente precisa debater empreendedorismo feminino enquanto lugar de política pública. E esse debate eu quero trazer para vocês hoje. Porque, geralmente, ninguém traz esse debate nesse lugar, né? Tem várias outras formas de falar sobre empreendedorismo, que bom, inclusive. Mas, como meu lugar de formação e de vida é política pública, então eu vou provocar vocês a me ajudar a encontrar possíveis soluções. Nesse cenário, e aí eu vou abrir o microfone aqui, por favor, me ajudem, né, a transformar esse ambiente mais colaborativo e divertido, porque ficar só me ouvindo pode ser um pouco cansativo, que é o seguinte: conversando com as mulheres nesses últimos 2 anos, né, e muitas são vocês, de empreendedoras, e muitas de vocês já estiveram no meu gabinete, vários rostinhos aqui presentes, inclusive, a gente escuta diversas demandas. Joyce, sou empreendedora, conheço várias empreendedoras e preciso de tal coisa. Preciso de espaço, preciso de fomento, preciso de N questões. E é difícil. E aí minha pergunta para vocês a gente possui um lugar. Temos um lugar aí na cidade do Rio de Janeiro, por um acaso, que vai entrar em reforma em breve. Esse lugar tem uma estrutura, tipo assim, né? Baias, salas, etc. E lá a gente quer fazer a Casa da Mulher Carioca Empreendedora. Nossa meta é essa. Um lugar central, vou dar bizu para vocês, um lugar central, de fácil acesso. E lá a gente quer justamente fomentar o empreendedorismo. Temos alguns desafios. E eu estou abrindo aqui o jogo, hein, gente? Temos alguns desafios para vocês. Que é o seguinte: qual é a mulher, qual é o perfil de mulher empreendedora que vai acessar esse serviço? Primeiro ponto é esse. Quem quiser anotar aí as dúvidas, por favor. Então, me ajuda, Thaís. A primeira pergunta que eu fiz qual o lugar... Anota para mim, por favor. Qual o lugar que... Qual é o perfil, na verdade, de empreendedoras que vão acessar essa política pública? Beleza? É um perfil de empreendedora mais sênior? É o perfil de empreendedora mais da periferia? É um perfil da empreendedora que está começando? É o perfil da empreendedora que mora no Recreio, de frente à praia? Sei lá. Quem é essa empreendedora? Ponto 1. Segunda pergunta. O que esse lugar tem que fornecer? Oi. Ah, obrigada. E fala do meu tempo, hein? Porque eu falava palestrar rapidinho e aí eu fico aqui... Elas decidem, ó. He for she. Vamos lá. O que tem que ter nesse lugar? É curso?
É a consultoria? O que esse lugar vai fornecer? Tá? E aí também vou deixar a segunda pergunta para vocês. E terceiro, o que vocês esperam de lugar como esse para impactar a vida de vocês? Tá? Entendemos as perguntas? Vou começar pela primeira, então a gente responde a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Mas já fiz tudo de uma vez. Então, primeiro, qual o perfil de mulheres que vai frequentar um espaço como esse? A Casa da Mulher Carioca. Quem são essas mulheres? Vamos criar nossa persona. Quem é a primeira a responder? Não me deixem no vácuo, por favor. Vai ser muito constrangedor você ficar no vácuo. Pode falar. Oi? Qualquer mulher, mas vamos nichar um pouquinho mais. Qualquer mulher, com certeza, né? Qualquer uma que chegar ali, a gente vai receber com muito carinho e amor. Mas quem vai se interessar, por exemplo? Então, vamos começar pela pergunta 2? Então, o que a gente tem que oferecer naquele lugar? Nesse lugar? Capacitação. Possibilidade de construção de tecnologia social, um networking mais avançado. Network mais avançado. Muito importante. Como faz isso? De network mais avançado? Como que a gente proporciona um espaço como esse para elas? Trazendo parceiros da iniciativa privada, parceiros acadêmicos do meio acadêmico, porque a gente tem muitas aceleradoras, muitas incubadoras em universidades, então gente, eu estou falando demais. Mas assim, que trabalham com empreendedorismo e que podem... obrigada. Que podem estar participando e oferecendo suporte nessa área, entendeu? Ou também, sei lá, tem tantas tecnologias dentro da cultura de aquilombamento, entendeu? Um suportando o outro. Você mencionou no início da sua fala, né? Essa coisa das mulheres irem construindo, né? E, na verdade, a gente chama isso na rua de jogar corda, né? Um jogando a corda para o outro, entendeu? Isso é uma tecnologia social também. Então, eu acho que, dependendo do que for oferecido, acho que vai formando, né, um perfil mais claro da pessoa que vai se interessar por esse lugar. Obrigada. Quem mais? O que vocês acham que tem que oferecer lá? Eu adorei a parte de favorecer o network. Acho que isso é um ponto também. Eu sugeri um diagnóstico. Quem são essas mulheres? Qual o perfil delas? Vamos entender quem somos. E aí acho que a partir desse momento do marco zero, a gente consegue decidir as estratégias de como que esse processo pode se dar, porque o universo é um limite, né? Então, a gente pode atender todas as mulheres, mas todo mundo é muita coisa. Mas qual o ponto de partida para que essa concepção venha e atenda a esse nicho que só tende a crescer? Sugestão. Isso, com certeza, estamos já realizando. Porque eu quero muito entender, e porque é isso, né? O diagnóstico também parte justamente dessas entrevistas. Então, por isso que eu quero muito também ouvi-las nessas ideias, né? Mirabolantes ou não. Então, sobre a parte do network... Pode sonhar, tá, gente? Essa parte do network eu acho que realmente é muito importante. E, assim, eu acho que o network deveria ter eventos, por exemplo, uma vez no mês, 2 vezes no mês, e que tivesse pitch de venda. Eu preciso me apresentar, eu preciso saber o que a minha amiga do lado faz. Porque hoje eu sou social media, mas eu estou precisando de uma pessoa que trabalha com comportamento visual. Então, de repente, do meu lado, tem alguém que sabe fazer isso. E aí a gente pode fechar uma parceria. Eu acho que o network precisa existir constantemente, e eu acho que a melhor opção são os eventos, se possíveis, gratuitos, porque hoje em dia todos os eventos que a gente fala de network, a gente fala de investimento. Eu que estou como empreendedora, vejo todo o network como empreendimento, mas muitas vezes a gente não tem esse valor para investir. E aí o evento gratuito, com essa opção de pitch de venda, com o network, para eu me apresentar, para eu divulgar o meu serviço, isso vale para todas as áreas, desde a pessoa que faz o doce, a quem trabalha com digital, a quem faz gestão de negócio. Então, assim, o pitch de venda é uma coisa que eu acho que poderia muito entrar, porque ele traz muita coisa, em 2, 3 minutos você se apresenta e você é capaz de disseminar para 50, 100, 200 pessoas o que você faz. Muito legal. Pitch. Gostei, hein? Gostei. É tão difícil, né, para nós mulheres, que a gente não é estimulada a nos auto-apresentar e falar em público, né? Então...
É. Brasil mesmo, né? Não, pode manter com ela, sim, sim. Não, uma coisa que eu ia ressaltar, assim, que nós mulheres precisamos nos apossar é da parte financeira mesmo. Eu mesma estou empreendendo há pouco tempo e assim eu me sinto uma super profissional criativa, mas a parte de business, de gestão, é muito distante para mim. E eu assim já sou gestora do meu lar, cresci com a minha mãe solteira, que também era gestora do lar, também tinha que cuidar das finanças de casa. Só que a gente sempre exalta tanto o lado do cuidado e da proteção, né, e de outras muitas responsabilidades das mulheres, que é a parte crucial, que é o que assim vai dar emancipação de forma prática, que é o dinheiro, muitas vezes está meio distante, assim, a gente não se sente apta a se apropriar desse assunto. E aí sempre fica aquele estereótipo de ter que depender de um homem ou de outra pessoa para cuidar de planilha, de precificar, de entender sobre custo. É porque essa também é uma dor minha. Então, eu penso que, tendo uma ferramenta como essa de política pública, focar nisso vai ajudar todas as mulheres, mas principalmente as que estão em mais vulnerabilidade. Não, eu vou trazer um exemplo para vocês sobre essa questão de se ver no lugar de planilha, né? Teve uma vez que estava num evento, numa escola municipal, na zona norte do Rio de Janeiro, e lá nessa escola foi uma colônia de férias, então as crianças estavam brincando. E uma das atividades era, no mesmo horário, aula de dança e aula de estratégia. Então tinha jogo de tabuleiro, enfim, vários jogozinhos de tabuleiro, etc. Nisso, eu fui nas duas salas, na aula de dança e na aula de estratégia, que era jogos de tabuleiro. Onde vocês imaginam que estavam as meninas e os meninos? Em massa. Então, a gente já cresce achando isso. A estratégia, a matemática, enfim, a ciência, tudo aquilo que, na verdade, dá dinheiro, muitas das vezes, né, nesse lugar do dinheiro econômico bruto, os homens são sempre estimulados. Então, no jogo de tabuleiro, só tinha menino. Não tinha uma única menina que se sentiu à vontade, estimulada a estar naquele lugar. E na aula de dança tinha um único menino que estava ali dançando e também aproveitando, exercitando o próprio corpo. Porque é isso, né? Liberdade também sentir o seu corpo. Então, como que a gente entende isso? Então, a gente acaba sendo programado para achar que é isso, né? Estratégia, matemática e as planilhas e etc. é o lugar masculino, né? E nós ficamos no lugar do cuidado, que é vice-versa, né? E temos que estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? É o autocuidado e também a gestão da vida, da planilha e da empresa e o que mais for necessário da gente. Então, gostei da sua fala, que me remeteu a esse lugar de como a gente é programado sempre, né? A culpa dos professores é óbvio que não. É muito maior do que, né, qualquer outra coisa. Mas é só para a gente sempre lembrar, né, que a gente precisa estimular sempre nos dois lugares. Seja na dança, porque também a saúde é elemento fundamental, como também na estratégia, né? Então, enfim, um exemplo pequenininho que eu vivenciei. Acho que era ela, verdade. Então, eu vou pegar um pouco dessa sua fala final da questão da estratégia, que eu acho que é algo para ser, né, implementado no ambiente com as mulheres, trabalhar a questão de estratégia de marketing, estratégia de apresentação, as diversidades das estratégias que a gente tem para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento do negócio, porque é muita coisa. Sim. Mas também trabalhar, pegar a fala anterior da colega que falou do pitch, né? E essa semana eu vim de vários pitches, inclusive um lá no Acre, mas falar, orientar para o pitch, porque o pitch não é uma coisa difícil, né? Mas as pessoas têm dificuldade de entender como desenvolver o pitch. Então, eu acho que isso seria fazer o pitch de elevador, o pitch dos 3 minutos, o pitch dos 5. A metodologia, né, daqui. Isso. Então, compreender todo esse processo metodológico de como faz o pitch e qual é a forma de apresentar o seu negócio. Então, orientar para isso, eu acho que vai ser bem interessante, porque é o que está hoje na régua da vez, né? E aí nós, mulheres, precisamos ter
consciência de quais palavras são mais adequadas, de como a gente tem que fazer a apresentação, das imagens. E aí, se você faz aquilo que a colega aqui na frente mencionou, do networking, você vai identificando quem são as pessoas que vão poder te auxiliar com esse processo. Então, fazer uma conexão mais ampla, né? Eu acho que isso é bem bacana também. Ótimo. Obrigada. Eu acho que primeiro foi ela. Foi lá embaixo primeiro? Tem mais alguém lá? Ela, depois você, depois volta você. Acho que é isso. Então, Isso, depois você, depois ela. Então, acho que antes da gente chegar na comunicação, na preparação mercadológica e tudo mais, eu acho importante a gente desenvolver a mentalidade da mulher, o autoconhecimento, o desenvolvimento da liderança feminina, porque a gente tem um problema sério que é a gente não entende que é possível ter visibilidade, a tal da culpa que permeia a nossa vida, os medos. Então, a mulher empreendedora a gente precisa ter essa mudança de mindset, né, que a gente chama, né? Então, eu acho que o autodesenvolvimento, programas de desenvolvimento pessoal para a mulher empreendedora, isso é fundamental para que a gente deslanche nessas outras, para que elas deslanchem nessas outras partes, nas outras técnicas, né? Acrescentaria também um ponto, né, conectando muito a sua fala, que é o estímulo a se tornar empreendedor também, para juventudes, né? Principalmente juventude de periferia. Eu acho que esse estímulo já é algo muito também visto, enfim, principalmente em lugares, enfim, de classe média alta, mas o jovem da periferia ou das favelas, não sei se eles se veem como possíveis empreendedores, ou entende o que exatamente essa palavra significa, né? Então, também acho que o estímulo a esse lugar, dado que o mercado de trabalho, né, formal no lugar do CLT, vamos colocar assim, muitas das vezes não vai conseguir absorver todos, né? Então, como a gente também estimula essas outras juventudes, eu acho que é um ponto também importante, que muitos são. Estão se reinventando. E hoje elas querem essa oportunidade. E eu acho que mexer também, eu gostaria muito de um espaço da mulher que eu fosse acolhida para que a pessoa, tem muita gente que acha que não consegue, sabe? Ela simplesmente quer ter uma coisa própria dela, ter a renda dela, mas ela não consegue. Porque implantaram isso na cabeça dela que ela não consegue. Então, eu acho que não só os jovens, mas as pessoas acima de 40 também, eu acho que merecem uma oportunidade. Tem um fenômeno que a gente identificou, né? Enfim, felizmente, da atualidade, que foi, por exemplo, após pandemia, né? Que muitas dessas mulheres, por exemplo, se viram viúvas, onde seus companheiros eram os que, enfim, sustentavam ali economicamente o lar, né? E nisso elas se viram numa outra situação de vida. Opa! Eu perdi meu companheiro, minha renda também se foi, e o que eu faço? Então, esse lugar de se reinventar, né, que é justamente esse público 40, 45 mais, que são, em sua maioria, chefas de família, também foi um lugar que a gente viu desses últimos tempos, que foi esse fenômeno, né, das mulheres que, tragicamente, se tornaram viúvas nesse processo. E, obviamente, enfim, todas aquelas que já são mulheres chefas de família há 1000 anos, né, que também sobrevivem aí no dia a dia. Mas concordo com você, estou trazendo também só nesse elemento mesmo dessa juventude também, por conta que essa palavra do neném, né? Que a galera, infelizmente, está nem estudando, nem terminando o ensino fundamental, nem médio, né? Então, também, às vezes, se ver pode ser também esse estímulo até para a educação, né? Não sei. Eu acho que, enfim, são todas as faixas etárias e cada um vai ter uma forma da gente agir e conseguir atrair, que eu acho que também tem o lugar da atração, né? Para a lógica empreendedora. Bom, eu vou um pouco no caminho do que a Ana Paula, né? A Ana Paula trouxe, que é um pouco, e aí eu vou trazer uma experiência que eu e Deise vivenciamos no Brasil, né? A gente fez parte de um programa junto com o Sebrae, chamado Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, onde a gente trabalhava com as mulheres que já eram empreendedoras, que tinham algum negócio, mas também com essa mulher que você está falando o tempo todo, que precisa sair da condição de violência, que precisa de ter uma autonomia pessoal, social e econômica. Para essa mulher, a gente
tem que ter um trabalho diferente para que ela consiga dar o passo seguinte para se sentir empreendedora, porque essa mulher, às vezes, ela chega tão fragilizada, que ela não sai dessa condição de violência porque ela não consegue sair mesmo, muito menos ser empreendedora e fazer outra coisa, né? Ela não consegue visualizar aquela vida sem aquela figura que a agride, que a machuca. Então, eu acho que é lógico, né? É um trabalho feito de forma intersetorial, porque eu acho também que esse é muito papel que você cumpre, né? Muito bem, de articular as demais políticas, mas eu acho que tem que ter esse olhar para essa mulher. E no trabalho que a gente fazia no SEBRAE, a gente fez no SEBRAE, no Brasil, com o SEBRAE, a gente fez em 5 estados: Pernambuco, Pará, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Recife, né? Pernambuco, acho que foram 5, né? A gente tinha um trabalho específico com essas mulheres. E era um trabalho, gente, de resgate de autoestima. A mulher precisava, primeiro, se sentir mulher, se sentir bonita, se sentir capaz. Só depois, eu acho que você pode conhecer essa experiência, só depois que essa mulher se sentia mulher, se sentia bonita, se sentia com potência e com capacidade, aí sim ela conseguia dar um outro passo e acreditar nela. Então, eu acho que essa mulher, ela precisa de uma caminhada diferente de nós todas que estamos aqui. Eu espero que nenhuma de nós estejamos vivendo este momento, né? Mas assim, essa mulher, ela precisa de um olhar diferente, né? Se ver, né? Ela precisa ser vista e se ver, porque não tem uma assimetria entre todas as mulheres. Então, essa é a minha contribuição. Somos diversas, né, e plurais. A companheira ali de trás, na verdade. É ela primeiro? Ah, tá. Então depois é a outra ali atrás. Boa noite. Não, é porque na verdade tinha ela lá atrás. É ela. É por isso que eu acho que era ela, talvez depois volta nela, não sei. Mas aí. Pode seguir então você, tá? Depois vai. Vou ser breve. Boa noite, eu me chamo Alice. Ninguém tem falado o nome. Boa, aí. Obrigada, Alice. Importante, né? Me chamo Alice, Alice Braga. Eu sou empreendedora e quero partir do princípio da sua fala inicial. Qual o tipo de mulher, qual a mulher que vai procurar a feira, né? Eu acredito aquela mulher que quer procurar uma renda extra ou com um complemento de renda. Normalmente, a gente começa a empreender nessa necessidade financeira, para iniciar ou para complementar o que está faltando. Então, acredito que essa feira, né, as famosas pitch, eu acho que o ideal é sempre isso, porque, a partir dessas feiras, você lida com várias outras mulheres, com várias diversidades de trabalhos e de culturas. Eu falo isso por experiência própria. No passado, eu trabalho pela CUFA, do Rio, e eu participei da Expo Favela. E a Expo Favela fez um trabalho muito parecido com esse. Foi uma feira, né, em São Paulo, e foi uma feira com pitch, onde foi oferecida estrutura. A gente só levou o material para trabalho. E lá a gente participou de feiras com todas as regiões do Brasil. Então, a gente conheceu qualidades de diferentes culturas, diferentes trabalhos, diferentes origens. E ali a gente foi pegando um pouquinho do que a outra tinha para oferecer, um pouquinho do que o outro tinha para agregar. E isso é necessário, essa troca. O network ele ocorre natural nessa interação. Então, às vezes, nem se faz necessário aquela demanda de você fazer, vamos fazer um network agora com a Febrei, que você já está trabalhando ali, a tua amiga está te ajudando, o colega está te ajudando na hora que você está montando. Então, eu acho que as feiras, o princípio de tudo começa com as feiras, onde você oferece estrutura, onde você oferece material de trabalho, onde você não precisa estar se locomovendo, carregando peso, onde a estrutura já esteja preparada só para você chegar e trabalhar e você conseguir, às vezes, deslanchar o seu empreendimento, que acho que a dificuldade maior também de muitas de nós é avançar. Às vezes você tem um material excelente de empreendimento, mas você não consegue avançar. Então, muitas das vezes, essas feiras fazem isso. E, por conta dessas feiras, elas serem abertas para empresários ou pessoas que possam, de alguma forma, te impulsionar ou financiar o seu trabalho. A partir dessas feiras, eu conheci empresários dessas redes, Shopee,
redes sociais, de lojas que trabalham pela internet, e eles começaram a pegar essas pessoas fazendo pitch, né, rapidinho, aquele 3 minutos, e ali eles distribuíram contatos, onde pessoas puderam deslanchar através de rede social, que falam as startups, né, que você trabalha hoje informal, e ali você consegue impulsionar outras empreendedoras, não só no local fechado, mas assim você consegue aumentar a sua renda de várias formas. É isso. Eu estava lá na Expo Favelas e foi sensacional isso mesmo, né? Deixar essa estrutura da exposição do produto do outro. É ela ali. Boa noite, me chamo Claucena. Boa noite, me chamo Claucena, estou representando aqui a Alô Mulheres e também faço parte do empreendedorismo e eu vou falar de 2 pontas, né? Uma pela Alô Mulheres, que a gente vê aí que, de fato, tem mulheres maravilhosas, empreendedoras e que não sabem levar aí o negócio, como foi falado aí, uma das falas das nossas amigas aí. Mas, em contrapartida, eu lido com mães de adolescentes. Mães de adolescente não parou de bagunça, que eu sou exatamente uma das pernas da Alô, exatamente para agregar toda essa parte de conhecimento às empreendedoras e a mães também, como um todo. E eu vejo uma carência muito grande para mães que saíram do mercado de trabalho, devido à pandemia, depararam com a sua própria vida conjugal, dependente do marido, mas querendo se desconectar e não sabendo como. Então, separando um pouco do joio do trigo, né, que trabalhar a autoestima da mulher é algo muito mais complexo. Eu acredito que um espaço como esse, ele deveria não só ter portas abertas, mas sim propiciar e chamar, ser um atrativo para a mulher identificar o que ela pode ser. Por isso que eu abri ali. A gente busca o que a gente pode ser, e não o que nós somos hoje em dia, e não o que nós colocamos hoje em dia no mercado. Então, eu acho que o inicial é mostrar o campo de atuação e como aquela mulher pode se identificar em algum campo daquele. E aí depois é sempre focado aí, de fato, em trazer renda, porque sem isso nada funciona. A gente vai ser sempre dependentes, submissas, tudo isso. Mas propiciar essa entrada no mercado e propiciar que mais mulheres entendam que elas podem fazer, sim, e começando pouco, mas por algum segmento. É isso. Obrigada, gente. Bom, eu sou a Kelly Cardoso, consultora de diversidade e inclusão. Eu participei de uma experiência, oi, Deise, de aceleradora de carreira para mulheres pretas e pardas. Então, foi muito interessante, porque eu estou no momento de transição de carreira e 80% desse trabalho foram com as mulheres no sentido de reposicionamento. Primeiro, síndrome da impostora. Eu tenho que parar de ter a síndrome da impostora. E boa parte também trabalho com movimentos, por exemplo, novas constelações familiares. E aí hoje eu tenho a mentora, que é a Deise, que está aqui, que é uma pessoa top, e que é um presente que eu ganhei desse curso, que ele é, inclusive, gratuito, que é do Grupo Mulheres do Brasil. Então, assim, ter vários momentos para quem está iniciando, para quem está em média carreira, para quem está indo para o sênior, ter essa flexibilidade de você transitar nessa cadeia produtiva, o acelerador de carreiras foi muito importante para mim. Boa noite, pessoal. Sou Marcele Porto, professora de empreendedorismo, empreendedora de educação, acho que é o resumo. E eu acho que a gente tem 3 grandes grupos de empreendedoras, né? As empresárias, que já têm sua equipe, seu time, as mulheres que fazem atividades para gerar renda e que não se veem como empreendedoras, e as equipes maravilhosas, né? Onde eu me vejo. Quantas são equipes aqui? Então, eu estou nesse lugar da equipe. Mas
tanto a equipe quanto a mulher que gera renda, e no momento que ela está gerando renda e ela se percebe enquanto empreendedora, existe um grande ponto nesse contexto, e aí que complementa o que a Ana trouxe, da questão da autoestima, da liderança, de um outro ponto que é a compreensão desse lugar de liderança que é recente na nossa história, e que, dependendo da geração, isso é claro ou não, porque, assim como o letramento racial, a gente não tem um letramento do que é o ser mulher dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que, quando eu penso numa Casa da Mulher Empreendedora, eu penso em um lugar de conexão, uma criação de comunidade, um lugar que eu posso chegar e falar de negócio, porque no salão eu vou falar da unha, aqui eu vou fazer minha colega empreendedora da Maré, que eu já fiz, mas a gente já virou amiga, já falou do bolo de chocolate e já se perdeu. Então, quando eu penso nesse lugar, eu penso em um lugar onde a gente realmente possa trocar de negócios, e aí concordo com você, que é para todas, mas todas que têm interesse em realmente discutir de negócios, crescer dentro dos seus negócios enquanto pessoas únicas que querem realmente impactar suas famílias, suas comunidades, através de realmente poder ter uma equipe, ter segurança de, tá bom, minha amiga falou do financeiro, realmente eu preciso do financeiro, onde que eu tenho dinheiro, onde que eu acesso esse crédito, onde que eu faço esse jogo para que realmente eu consiga estruturar um negócio. Me entender como empreendedora é ok, mas como que eu dou o segundo passo e ganho essa segurança de ter pessoas trabalhando comigo? E eu acho que sair dessa equipe hoje, a Carlinha deve ter um monte de dados em relação a isso, que não me deixam mentir, porque muitas vezes a gente, essa semana eu ouvi em algum lugar, que o medo do fracasso é grande, mas o medo do sucesso é maior ainda. E sair dessa barreira do... Será que eu contrato alguém? Será que eu vou me responsabilizar por outra pessoa? Quando eu estou numa atividade gerando renda, às vezes eu contrato um monte de amigo, família, vou no rolê, está todo mundo ali, blá, 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 e às vezes dá problema, muitas vezes dá problema, mas quando eu começo a querer me formalizar, a querer organizar, estruturar, isso é um bloqueio que eu acho, né, que precisa ir. Eu acho que essa conexão, esse lugar de falar de negócio, esse lugar de comunidade, que aí o Facebook, durante a pandemia, até criou agora o Community Manager, né, que é essa figura que faz essa liderança da comunidade, trazer isso do online para o presencial. Eu acho que, pós-pandemia, pode ser um movimento que pode ganhar muita força. E quando eu ouço esse nome, Casa da Mulher Empreendedora, acho que chama para isso. É isso. Adorei, gente. Meninas, vamos só caminhando para as últimas falas. Ela tinha levantado aqui a mão. Ela primeiro. É só porque ela tinha levantado mesmo. Primeiro é ela, então? Ela tinha antes mesmo. Então ela, e depois passa para ela. E depois para você. Ótimo. Vai ser rapidinho. Não, beleza. Boa noite, eu sou a Carla Vieira, fotógrafa. Quando eu penso assim também em casa, né? A primeira experiência que eu tive com eventos de mulheres empreendedoras, eu tive que ir para São Paulo participar da Rede Mulher Empreendedora. Então, assim, parabéns por todo esse movimento que está sendo criado. E nesse evento, uma experiência que eu tive que eu achei muito interessante, que eles fizeram várias mesas redondas, né? E uma delas estava, inclusive, com a Luísa Trajano, com a Tieco, não é? da área de turismo, e tinha uma menina que tinha poucos meses trabalhando com brigadeiros. E ela até começou a fala dela falando assim, gente, eu estou há poucos meses empreendendo. E eu achei interessante o formato, porque eles colocaram pessoas de muitas experiências e pessoas que estavam iniciando. Na época, eu estava iniciando dentro da fotografia, já trabalho há 20 anos, mas eu estava começando uma transição dentro da fotografia. E, para mim, foi muito interessante olhar assim, que eu estava num ambiente onde tinha gente começando e pessoas lá no topo. Então, eu sei que a gente sempre procura persona, né, quando a gente pensa em uma construção, mas eu acho que ter esse equilíbrio, como ela também falou, de ter pessoas que estão começando. Hoje, é claro que eu recebo mentoria de alguém que está mais à frente do que eu, mas eu também consigo dar hoje mentoria a alguém que está começando. Então, uma pessoa que está chegando e que ela também não se vê como uma empreendedora, ela ter alguém ali como uma referência, eu acho interessante poder ser um ambiente que a gente possa ter, né, todos os níveis ali, de alguma forma, uma contribuindo com a outra. Excelente. Depois é ela, depois você. Sou por último, vai. Quem é ela? Você levanta a mão.
sei. Não sei se... Mas a primeira é ela. É porque eu fico sempre nervosa aí quando falo pra ele, pode ser beijo. Eu fico apavorada. Então tá bom. Já passou. Tá. Eu sou Maju Nunes. Eu fiquei... Maju Nunes. Eu me identifiquei muito com o que ela falou. Como é que é seu nome? Que a Marcele falou. É um sentimento de tenho tudo para ser rica, mas não sou. De tipo, tenho as ferramentas, mas que medo. Vai que dá certo. Meu Deus. E se eu ficar rica e comprar uma mansão? E aí? E eu nunca tinha pensado nisso, no medo de dar certo. E faz muito sentido. Mas não era isso que de primeiro eu queria falar. Muitas pessoas pontuaram a questão da identidade, do saber quem você é. E, assim, quando a gente é artista, a gente não consegue se definir muito bem, né? Tipo, a gente faz um pouco de tudo, né? Mas uma das coisas que eu faço pedagogia, e eu criei um projeto numa das minhas aulas de arte e educação, que é sobre identidade mesmo. Tem muita gente na faculdade que fica tipo, como é que faz arte? E aí eu criei um projeto em volta de gente que tem dificuldade em produzir arte através do básico. Tipo, aí eu criei um projeto que eu acho que é interessante para trazer para esses lugares, que eu separei em 5 momentos, que aí começa falando da identidade, quem sou eu, aí tem propostas como brincar com o seu nome, trocar as letras do lugar, criar um lettering, tipo, fazer alguma coisa, para você ver que você pode criar algo a partir de algo que é tão seu. E, a partir disso, eu falo de corpo, espaço e movimento, para você se entender o seu espaço, entender o espaço do outro, sempre com atividades que fazem você entender, através da prática, o que está acontecendo. E aí, depois que você entende, mais ou menos, assim, começa a pensar, quem é que sou eu? Quem é o meu espaço? Quem é o outro? Como é que a gente colabora? Como é que eu posso colaborar com o outro nesse espaço? A gente começa a pensar na nossa bagagem, que é quem eu era quando era criança, quem eu queria ser, o que eu queria fazer, mas não me deixaram. Porque a gente cresce cheio de imposições, às vezes a gente nem é quem a gente é, porque todo mundo diz quem a gente ser, a gente cresce tendo que agradar. Então, é um momento de reflexão, que é uma coisa que a gente não faz na correria do dia a dia, sempre pensando no outro, no filho, no trabalho. Então, você não tem esse tempo de pensar no que você gosta, no que você gostava, o que te fazia feliz, resgatar essa coisa. E aí, na próximo encontro, seria cópia como referência e inspiração, que é você já parar de ir para o Pinterest e copiar e falar o que eu tenho na minha bagagem, o que eu posso pegar na minha bagagem e criar. E experimentações plásticas, quem eu quero inspirar, com quem eu me identifico, quem eu quero que se identifique comigo, qual é a minha voz, aonde eu quero chegar, que dá uma norteada na onde pode ir. Já não consigo mais finalizar aqui a minha fala. Mais ou menos ótimo, isso. Tá ótimo. É isso. Uma experiência mesmo de contato consigo mesma, de se questionar quem é você sem influências externas, uma coisa mais lúdica e mais diferente, né? Uma coisa que impacta, porque você não está acostumada com, sei lá, rolar no chão rapidinho ali, mas experiências meio loucas assim que te dá um estalo mesmo de se reconectar. Exato. E o quanto que o lúdico, às vezes, é distante da gente, né? Muitas das vezes, no dia a dia, né? Impulsionar isso é importante. Obrigada. Oi. Vocês têm que fazer dinheiro, lucrar, ganhar, né? Trabalhar para desconstruir. Então, meu nome é Renata Marques. Eu fiz algumas anotações de acordo com a pergunta que você fez. Então, como deveria ser, teoricamente? Eu acho que, em primeiro lugar, você precisa ter o acolhimento de ouvir essas pessoas, porque, quando você tem um espaço público, você recebe todo tipo de gente. Então, eu sei que tem que ter um perfil de empreendedor, que é um espaço de investimento que você está investindo para o público, para a sociedade. Mas é tão bom quando você tem um projeto e você se sente acolhida e tem um outro tipo de perfil.
que a pessoa que vai empreender por necessidade, que precisa ser acolhida, porque todo mundo falou da questão financeira, né? Eu tenho que pagar o boleto do meu filho, eu tenho que comprar a comida do meu filho. Então, acaba que você tem 3 ou 4 níveis, desde a pessoa curiosa, que quer empreender e não sabe como, até um intermediário que está desenvolvendo, e uma pessoa que a gente já pode dizer que está numa posição de gestão. Então, como planejamento, eu acredito que você possa ter esse preparo para atingir todos os níveis, né? E, no momento dessa recepção, que todo mundo se sinta bem acolhido. E, de acordo com a oferta de perfil, a gente falou aqui de tanto trabalho. Então, quem trabalha com culinária, quem trabalha com TI, quem trabalha com arte, sabe, que os cursos já sejam ofertados para essa área. E muito voltado para a geração de rendas, se possível, que eles possam ter um espaço de venda, que você falou, né? Então, teria a teoria e o espaço, não sei como que isso pode ser administrado, mas que, no fim, realmente, assim, eu produzi, então eu vou ter o meu espaço com a minha tenda e que essa tenda possa reverter como renda, entendeu? Esse é um planejamento de anos, de meses, mas eu acho que isso deve ser... Exato, a pessoa chegou, ela vai aprender. Só um ponto que a venda, a gente, quanto espaço público, não pode fornecer essa experiência, mas o restante, com certeza. Eu sei, é tipo um gap que tem que ser estudado para fazer. E das diversas áreas, né? Eu acho que a Bia queria falar também um pouquinho das áreas. Não sei se está na ordem. Não, só falta ela já tinha levantado mesmo, depois ela. Aí tem mais alguém, só para a gente poder fazer o fechamento. Então, faltam 3 mulheres e um homem, isso, né? Eu passei porque ela ia falar das áreas. Só 2 sugestões que todo mundo foi adicionando. A propósito, eu me chamo Bia, e prazer. Que acontece? Eu também acho que seria interessante, tá, que esse espaço pudesse providenciar um alargamento de visão, tá, dessa empreendedora que chega, porque assim muito foi falado de trança, aí doce de pote, que não sei o quê, mas assim eu comecei empreendendo, né? Eu abri um curso de desenho, que era o que eu sabia fazer. Eu estou com ele aberto há 12 anos. E agora, no final do ano passado, eu passei num processo seletivo de uma incubadora da UERJ e eu resolvi fazer um outro empreendimento, que é dentro da área de TI, que não é a minha área, entendeu? Mas, graças às minhas articulações, eu consegui pessoas que programassem para mim, entendeu? Eu consegui montar toda uma equipe que é sensacional, é maravilhosa. Mas, assim, como, né, uma pessoa que tem a visão de que empreender é só fazer trança, é só fazer bolo de pote, e ela tem, sabe, outra visão de vida, de mundo, jovens, pessoas jovens, assim, a minha filha, por exemplo, ela que sempre quis ser bióloga marinha, mas ela participou de alguns projetos que a prefeitura oferece, inclusive em parceria com o Museu da Manhã, no que se refere a mudanças climáticas. Isso mudou a visão de mundo dela. Então, ela pensou, poxa, eu não preciso só ser bióloga marinha fazendo uma coisa específica. Tem também aquele navio francês, mamãe, que colhe as bactériazinhas e estuda. Sabe, isso vai promovendo um alargamento. A prefeitura já está fazendo isso há muito tempo. Então, assim, dentro desse espaço, não só essa coisa mais tradicional do empreendedorismo feminino, mas está possibilitando o empreendedorismo dentro da tecnologia da informação, que é muito importante mulheres entenderem que elas podem fazer parte de empreendimentos importantíssimos dentro dessa área, dentro da área também de negócios de impactos socioambientais, entendeu? E, com certeza, mulheres têm soluções para problemas socioambientais. Tem tecnologias ambientais já rolando em comunidades, entendeu? E a gente não se dá conta porque não está aí para todo mundo ver. Então, acho que seria muito importante que o espaço tivesse esse olhar, sabe, para a expansão mesmo, né, do que é o empreendedorismo, do que é possível de estar realizando. É isso. Não, concordo plenamente. Passar aqui para trás. Concordo plenamente que
a gente ter perspectiva, né? Expansão da perspectiva é fundamental, porque isso traz novas possibilidades de sonhos, que às vezes nem sabe que tinha a possibilidade de sonhar, né? Acho que isso é importante. Então, deixando bem claro que eu não me apresentei aquela hora, porque eu tinha que falar anonimamente, porque eu tinha furado a fila do microfone. Mas agora que eu estou com o microfone na mão, meu nome é Simone Lauar, eu sou jornalista, eu tenho o jornal coletivo Garotas da Maré, e eu estou achando isso tudo muito novo, porque eu nunca viajei na onda do empreendedorismo. Eu convivo com mulheres de portas de casa que fazem a unha da vizinha, sabe? Que pegam um secador e vai lá, faz o cabelo da moça que vai fazer os 15 anos e vai fazer a maquiagem. E eu conheço essas mulheres. Eu adorei esse termo, empreendedorismo da porta. Exato. Eu conheço, esse é o empreendedorismo que eu conheço. Eu não sabia o que era pitch até hoje. Eu estou achando o máximo. Então, assim, eu acho que, falando como jornalista, eu acho que mais casas das mulheres deveriam surgir. Nós temos a Casa da Mulher lá no Complexo da Maré, que é pelo Redes, mas eu moro numa comunidade, num CPX, né, que é o Complexo da Maré, que tem 16 favelas. Então, é muito grande para uma casa só. E eu acho que essas mulheres que iriam amar estar aqui, essas que fazem a unha nas portas, essas que abrem a garagem da casa para colocar uma mesinha e fazer a unha, fazer o cabelo, fazer uma maquiagem, fazer a sobrancelha, eu acho que elas iam amar estar num espaço saber desse para ter saber o que é pitch. Eu acho que ia ser o máximo. Então, eu espero que a Casa da Mulher vá para algumas comunidades, porque essas... Já estamos expandindo para isso. Então, ai, que bom. Porque essas empreendedoras que lutam só para... Às vezes é só para ter o dinheiro na hora para comer naquela semana, elas realmente precisam saber disso e ter essa troca que a gente está tendo aqui hoje. Só para a gente realmente fechar a lista. Então, Edmara... Não, pode... Ah, então tá bom. Vou furar a fila. Oi. Não, mas só para perguntar, pedindo se falta mais alguém. Falta mais alguém? Pelo que eu entendi, não. Então, ela, Edmara, encerramos, beleza? Olha só, Maravilha. Eu sou Leia Dias, tá? Eu sou a manicure lá de fundo de quintal, de porta em porta, 15 irmãos, que construí um legado. Não só alavanquei carreira, fiz curso superior, e lá fazendo a unha, se tornei vitrinista, porque a minha cliente falou, se você fizer vitrine, eu te pago como vitrinista. No mês seguinte, eu estava fazendo vitrine, pegando toda a clientela que era a unha do comércio. Então, além de tudo isso, mas só 3 anos atrás eu fui estudar inteligência emocional. É importante que essas mulheres entendam que a inteligência emocional te tira do seu lugar e coloca no seu lugar de fala. Representação. E muitas mulheres precisam saber aonde quer chegar e o seu foco e o seu legado quer deixar. Passa ali para trás. Depois eu. Viu rápido, viu? Acelerou aquilo. Então tá bom. Bom, meu nome é Bianca. Vocês vão sentir pelo sotaque que eu não sou carioca. Mas eu queria falar sobre o espaço. Eu trabalho numa área de um pouco de tecnologia, né? Eu tenho uma agência de tráfego e existe uma grande possibilidade e oportunidade para as pessoas mais jovens. Eu também estive no Rio Innovation e não assisti a sua palestra. Excelente, obrigada. Mas numa das palestras que me deixou muito impressionada, o palestrante trouxe a seguinte notícia, que em 7 anos, a metade da nossa população vão ser das pessoas nascidas a partir dos anos 2000. E nós, enquanto empreendedores, precisamos pensar nisso. Os nossos negócios falam com essas pessoas. E aí, quando você disse dar oportunidade para o jovem, e a gente também precisa de dar oportunidade para os 40 a mais, que eu estou aí nesse lugar, eu acho que a gente precisa trazer os dois para o negócio. A família do meu marido mora numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. O meu sogro, há muitos anos, empreende. Né? Ele vende pipoca em Copacabana. Ele estudou todos os filhos vendendo pipoca. Ele comprou a casa dele assim. Mas ele não se vê empreendedor. Por quê? Ele trabalha
para o sustento, né? E a partir disso, os filhos também não veem essa possibilidade. Então, o meu marido tem 8 anos que ele tem uma empresa, mas ele fala, eu não abri uma empresa para ser empreendedor, abri porque o mercado não ia abrir as portas para mim. Né? Então, ele pôde estudar na ESD, teve uma oportunidade, né? Passou lá no vestibular e tal, agarrou aquilo com unhas e dentes. E aí, o que eu percebo, que eu acho que precisa, na casa da mulher carioca, é isso, né? É que a gente possa ir lá para aprender que somos empreendedoras, que movimentamos milhões no país, e os nossos filhos verem isso não como, nossa, minha mãe sai para ganhar um troco, um dinheiro, para... Sabe? Não, olha, ela movimenta esse negócio. Então, que o espaço acolha os dois lados. Obrigada. Eu fecho a fala das mulheres e depois eu cedo. Gente, vou tentar ser bem breve, mas vocês são maravilhosas. Todas que se colocaram falaram um pouquinho de mim, né? Apresentaram um pouquinho de mim. Eu sou Edmara Selle, sou uma empreendedora do ramo do turismo desde 2016. E o perfil de mulher que vai frequentar esse lugar, que eu já tenho certeza que vai ser maravilhoso. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns para toda a equipe, que eu acompanho bastante. Vai ser o nosso perfil, das mulheres que já se compreendem como empreendedoras, que já furaram a bolha, saíram de suas regiões, saíram de suas situações e hoje estão aqui, falando de pitch, de outras palavras em inglês, que eu não saco o que é, mas estou dentro. Então, é esse perfil aqui. Tá? E o que tem que ter lá? Principalmente, capacitação sobre gestão. Porque muitas aqui, eu tenho certeza que têm produtos maravilhosos, já criaram as suas marcas, já têm os seus clientes fiéis, têm novos clientes e ainda têm problema de gerir os seus negócios. Tá? Então, as duas primeiras eu já respondi. E a terceira é, que eu não me lembro a pergunta que você fez, mas eu vou trazer aqui uma responsabilidade já para você e a sua equipe, que é, para além de capacitar essas mulheres com o nosso perfil, é formar lideranças que vão, junto ao Sebrae, transformar esse pitch e tudo que se fala aqui em inglês no favelês e levar para dentro da favela. Por quê? Por mais que nós tenhamos furado a bolha, existe um mundo de mulheres dentro da periferia, existe um mundo de mulheres dentro das favelas que não têm noção do que a gente está fazendo aqui hoje e que também não vão acessar por ser na região central. Tirar uma mulher lá de Santa Cruz para ela, né, buscar capacitação no centro da cidade, isso vai ser muito difícil, a não ser que o nosso prefeito querido coloque um ônibus para poder trazer, mas isso já é outra história. Então, eu acompanho o trabalho do Sebrae também. Eu sei que o Sebrae, a comunidade, atinge alguns lugares, mas isso tem que ser muito ampliado. E não é trazer gente de fora para trabalhar na favela. Porque a mulher da favela ela quer ver a Edmara falando, ela quer ver essa irmã aqui falando, porque ela quer se identificar. É exatamente isso. Então, esse lugar pode ser essa central da gente começar a criar esse caminho, buscar essas ideias para poder alcançar essas mulheres, porque essas mulheres movimentam milhões para os cofres públicos e não tem retorno dessa política pública. Então, nós, cada uma de nós, saímos daqui hoje com essa responsabilidade de tudo que a gente absorver e dividir com as nossas que não vão ter o acesso, cada uma por conta da sua dificuldade. Certo? A gente quer agradecer muitíssimo a secretária Joyce Trindade por esse tempo de troca, de partilha aqui. Acho que a fala da Joyce é bem potente, bem provocadora, e as intervenções aqui demonstram isso também. Eu sou um dos responsáveis aqui pelo Colmena, não tenho lugar de fala de uma mulher, mas tenho lugar de fala de alguém que entendeu, em algum momento da história, que essa luta não pode ser somente das mulheres, precisa ser de toda a sociedade. Os homens precisam cada vez mais se conscientizar disso. Eu sou responsável aqui pelo Colmena, mas também tenho outras áreas de atuação, sou professor, e como professor sempre disse para os meus alunos, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. E aí eu quero fazer uma pergunta provocadora para a gente sair daqui pensando nela. Até que ponto, alguém falou aí sobre a dimensão do cuidado,
associando o cuidado com a mulher. Até que ponto isso não é um instrumento de controle do machismo? Por que a mulher é responsável pelo cuidado? A gente, quando dá um presente para uma criança, e ela é menina, a gente dá um joguinho de panela, uma boneca, uma vassourinha. Para o menino, a gente dá uma bola, a gente dá um carro, a gente dá uma arma. A gente dá para o menino aquilo que ele vai usar fora de casa. E dá para a menina aquilo que ela vai usar dentro de casa. E depois a gente não sabe por quê, né, que as mulheres são associadas à dimensão do cuidado. Então, se tivermos que associar as mulheres ao cuidado, que seja ao cuidado do que elas quiserem. Inclusive das empresas, do dinheiro, da vida delas, dos negócios. Agora, isso é uma desconstrução. E o Colmena existe para ajudar nessa desconstrução. Eu sempre digo que desconstruir é muito mais difícil do que construir. A gente precisa desconstruir. E o Colmena quer ajudar nesse sentido. A gente sabe que para uma mulher empreender, ela precisa de crédito, ela precisa de formação, mas ela também precisa de espaço. E por que não pensar um espaço voltado para as mulheres? Essa é a ideia do Colmena, essa é a ideia da Fundação Mude. Por que não pensar num espaço onde grupos que trabalham com essa agenda já há tanto tempo sejam, sim, os protagonistas desse espaço? Eu espero, dentro em breve, não estar mais aqui. Eu espero, de fato, que a gente tenha as mulheres aqui falando, e não o homem falando, em nome do Colmena. Isso precisa acontecer brevemente. Então, pensando no espaço, pensando em ajudar as mulheres, a gente quer oferecer para todas as que estão aqui participando 3 meses aqui no Colmena com 50% de desconto. Todas as pessoas que estão aqui participando podem procurar a gente depois do evento. Se você quiser fazer algum contrato, a gente tem aqui associação em coworking, a gente tem estações fixas, a gente tem salas privativas. Você tem 3 meses de desconto de 50% se quiser vir trabalhar aqui. Mas, mais do que isso, a gente quer sortear para algumas mulheres, por isso vocês receberam um número, a gente quer sortear para... Não? Você não recebeu? Então, esse número aqui... Quem não recebeu, levanta a mão, vamos ajudar. Acabou de receber. Ah, eu recebi também. Uau. Eu também recebo? É isso? Ganhou? Eu ganhei, me deram. Se está com você, é seu. Todas receberam? Só para ter certeza. Sim. A gente vai sortear 3 números aqui e quem ganhar, você tem 1 mês de Colmena gratuito para vir trabalhar. Então, okay? acho que eu vou passar o meu. Né? O meu acho que eu vou cancelar, porque eu tenho que trabalhar lá na prefeitura, né? Então... É melhor você deixar ele. Eu vou deixar aqui, porque senão alguém vai ter uma chance dupla. Exato. Né? Não vai ser justo. Senão o prefeito vai brigar comigo. Então, vamos lá. Número 5. Quem é o número 5? Então, pula. Número 19. Muito bem. Qual é o seu nome? Procura a Natália. Aê, Graziela. Número 22. Aê. Muito bem. Procura a Natália. Número 30. Muito bem. Aê. Número 33. Eu sou 33. 33? Não, então não vale. Poxa. Número 23. Procura então a Natália. Vou pedir a Natália que entregue também para a Joyce um buquê, marcando aqui simbolicamente o nosso carinho, agradecendo a presença da Joyce. Minhas flores favoritas, inclusive. Que eu bom. tenho tatuada no corpo. Me permite?
Ah, que gentil. Obrigada, minha querida. Obrigada mesmo. Satisfação minha receber você no nosso trabalho. Muito obrigada mesmo. Conta com a gente também. Pelo conhecimento, pelo feedback. Não. Esse poder de fala eu posso passar para o meu gestor. Mas, enfim, já que ela me deu o microfone, e eu sou mulher e preta, né? Tenho o meu poder de fala muito bem estabelecido aqui. Queria agradecer a todas vocês. É uma satisfação muito pessoal minha como mulher atender vocês. Peço desculpas por qualquer erro, qualquer falha. As pessoas que foram sorteadas, por favor, me procurem. E é isso. Estou aqui para servi-las e contribuir, né, nem que seja um pouquinho, com esse espaço de crescimento de vocês, tá? Muito obrigada. Vocês perceberam que eu vou ser despedido do Colmena já, né? E que bom. Muito bem, a gente agradece mais uma vez a Joyce. Dizer que amanhã a gente vai ter a doutora Flávia Ribeiro aqui, presidente da OAB Mulher. Ela vai trazer uma fala, uma palestra, a mulher no mercado de trabalho e a maternidade. A gente vai ter a Deise com a gente, também tratando de um tema importantíssimo, empreendedorismo feminino com mulheres vítimas de violência. A ideia é que a gente tenha vocês aqui participando amanhã. No sábado a gente volta, só que de manhã, a partir das 9 da manhã, com a professora Fátima Sobral, que vai fazer uma oficina Transforme o seu potencial em ação empreendedora. E aí a gente vai ter um momento de networking, vai ter um momento para que as mulheres façam seu pitch, conheçam os seus respectivos negócios, todo mundo vai ter esse momento também, essa oportunidade, além da nossa... Fernanda, por favor. Marilise, que é CEO... Uma construtora que emprega várias mulheres. Que legal. Então, todas estão convidadas a voltarem amanhã, repliquem, falem para outras mulheres, para que a gente tenha aqui mais um dia de evento proveitoso também. Ok? Não precisa ir embora, a gente tem ali a copa, toma um café. Você vai falar sobre o G10, né? E também, representando, de certa forma, o G10... A Simone vai dar uma palavrinha sobre o G10, mas amanhã e no sábado a gente também terá essas falas dos grupos parceiros. Não com as mesmas pessoas, mas com outras pessoas representando os grupos. Eu posso só falar uma coisinha antes? Pode, claro. Só agradecer novamente a vocês por todo esse espaço de troca, nos colocar à disposição, porque a Secretaria da Mulher é um lugar aberto para a gente pensar a política pública para todas nós. A gente vive os desafios, então, obviamente, a gente tem que construir as soluções, né? Então, quero muito convocar vocês a pensar soluções para o Rio de Janeiro, com a nossa mente, com os nossos sonhos, com a nossa potência, né? Que eu acho que assim a gente consegue melhorar bastante, né, a nossa cidade, que já é maravilhosa, que tem seus desafios, mas que com a cara da mulher vai dar muito mais certo. Então, muito obrigada. Segue lá a gente, secretariadaMulher.rio, por favor. Compartilhe as políticas públicas da gente, que a gente precisa que mais mulheres saibam que existe política pública de graça, para elas poderem romper a violência e também se ver no lugar, né, de transformação. Então, por favor, nos ajude nessa missão, porque informação ainda é um privilégio, mas se a gente conseguir compartilhar, acho que um pouco da fala da Edmara, a gente consegue chegar em todo mundo. E também, quem quiser me dar um pouquinho de biscoito, Joyce Trindade, né? Porque estamos aí também para ganhar um biscoitinho, um like, né? Porque, enfim, eu acho que é muito importante a gente se ver, se potencializar e que mais outras jovens mulheres também, e 40 a mais, e 50 a mais, e 80 a mais, e quanto mais, a gente consiga estar aí em todos os espaços de poder, porque a gente precisa ocupar esses lugares, né, para a gente puxar as nossas, porque a gente já pratica sororidade. A gente só precisa de oportunidade para isso. Então, obrigada, gente. Maravilha. E sigam também o Colmena, colmena.coworking lá no Instagram. Se você tirou foto, marca lá no Instagram. Isso ajuda a gente também a divulgar o nosso projeto. Simone tem a palavra para falar em nome do Valores e Negócios. Então, gente, muito boa noite.
Ele falou aqui, você vai falar do G10. É porque o que acontece? Eu tenho uma participação no G10 desde 2017, quando ele me descobriu, quando eu estava lançando meu livro Pessoas Comuns, Resultados Extraordinários, e ele me chamou para fazer parte, primeiramente, né, para ir conhecer o Grupo G10, e logo em seguida, após um evento que ele estava fazendo, me chamou para fazer parte do grupo dele, gerenciando. E eu, como uma professora, consultora de negócios, eu comecei a ver um grupo que já existia há 10 anos necessitando de algumas correções. Ele aceitou, ele está até ali atrás me olhando, Marcos, é o professor Marcos conhecido, ele dá aula de Excel, avançado, e também faz esse grupo de empresários que já existe agora há 16 anos, né? Encontros em locais maravilhosos, serem apresentados e um networking sempre ali oferecido. Aí, nessa minha participação, com a minha visão além do espaço que a gente está, eu resolvi criar uma revista onde tudo que foi dito aqui está lá. Ué, tudo que foi dito está lá? Por quê? É uma revista onde você tem estudantes, empreendedores, empresários e as celebridades que muita gente gostaria de estar junto, e ali naquele espaço você pode estar colocando o seu conhecimento, os seus serviços e mostrando de alguma forma, aí vem essa linha empreendedora, a sua capacidade. Eu abro espaço para todo mundo, vocês estão convidadas. Quem quiser entrar no Instagram, Valores e Negócios, eu estou passando até uma listinha, isso aí é o comum que eu faço sempre, networking 100%, para que a gente tenha condição de nos conhecermos, sejamos quem for, para, de alguma forma, essa sua pessoa poder ali, no papel, no vídeo, no evento, porque a gente também faz, de alguma forma se conectar e ser conectado. Então, para quem quer saber mais, entra lá no Valores e Negócios Instagram. E também, no link da bio, vocês podem ter um pouco do YouTube, onde apresentam os nossos eventos. Tem o meu WhatsApp, quem quiser falar comigo. E tem a forma de participação. Então, se vocês, de repente, quiserem colocar todo esse conhecimento, todas essas suas estratégias, e quiserem também ser as embaixadoras, porque o que acontece? Eu estou com esse projeto desde março de 2019, que agora já é um sistema, né? Ele é uma revista impressa e um sistema digital. Mas o que adianta eu ter um sistema que é mundial com sempre eu, liderando tudo? Não tem porquê, né? Então, eu estou buscando para 2023 líderes espalhados pelos estados, pelos países, por ser mundial, né? Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa de Portugal que já investe nesses trabalhos de coletividade voluntária. Voluntário? Isso não me interessa. Aí vem naquela questão. Quanto que você pagaria para estar dentro de um material publicitário impresso, dentro de um site, com personalidades? Eu acho que ali já não tem assim uma voluntariedade tão sem sentido, né? Ali todo mundo, de alguma forma, está sendo apresentado, se apresentando. Então, se vocês quiserem conhecer mais, podem estar lá entrando e me procurando, porque com certeza vocês estão todas convidadas. Muito obrigada. Rodrigo, o evento realmente, eu vim aqui para fazer essa cobertura que eu estou aqui fazendo, estou gravando minha voz, quem está aparecendo são vocês. Mas, com certeza, se for possível, você que está lá dentro, fazendo todas essas ideias florescerem junto ao lado político, é o que eu digo. Nós aqui somos apartidários, porque a política não tem como, junto ao jornalismo, ficar conectado a partidos, né? Mas, com certeza, sejam políticos, religiosos,
todos. Nós estamos aqui para mostrarmos que temos condição. E quem são os profissionais dessa nação que estão aí espalhados por muitas localidades e a gente não conhece. Nós temos projetos, desde que eu descobri essa minha vocação, eu estou descobrindo projetos espalhados aqui pelo Brasil maravilhosos. Existe há 10 anos, 18 anos, ninguém conhece, só aquelas pessoas que estão ali participando. Por que isso? Então, vamos mudar? Muito obrigada, gente. Gente, vamos fazer uma selfie? Então, o pessoal que está aí atrás, chega mais para frente, para a gente fazer uma selfie bonita aqui, colocar nas redes. Eu vou colocar lá no... Não, todo mundo de pé, melhor. Eu vou colocar lá na página do Colmena.